Larguei o Rio de Janeiro e vim morar em São Paulo. Oi, eu sou Amanda Zanoni desse canal Mandinha Por Aí. E se você ainda não me conhecia, eu sou carioca da Gema e sempre dei dicas aqui no meu canal do Rio de Janeiro e também de viagem. Mas esse vídeo vai ser específico e eu vou falar sobre a minha mudança para São Paulo e tudo que você precisa saber para você que tá vindo aí para São Paulo também se mudar, porque eu sei que muita gente vem para São Paulo trabalhar e é isso que eu vou contar para vocês nesse vídeo. Como é que tá sendo essa minha mudança e tudo que você precisa saber para você também organizar a sua mudança e vir aqui para essa capital, que é a maior capital do Brasil. Não é só meme, tá? São Paulo tem imóveis minúsculos e é muito caro alugar alguma coisa aqui. Muita gente vem para São Paulo trabalhar e eu sei que aqui realmente é um mar de oportunidade. Eu sou advogada, né? Eu já falei para vocês algumas vezes aqui no meu canal que por mais que eu viaje muito, eu aprendi uma forma de multiplicar as minhas férias. Eu não larguei tudo para viajar, eu não sou uma nômade digital. Eu gosto muito de viajar, mas eu não me vejo viajando sem ter uma casa. Eu gosto de ter o meu cantinho também, eu tenho meu cachorro, então não quero abandonar ele. Então eu sou advogada e eu ainda exerço a minha profissão. E na minha área, no direito, tem muita oportunidade de crescimento aqui em São Paulo. São Paulo realmente é um mar de oportunidades porque a maior parte das empresas estão aqui em São Paulo. Então dá muito para você crescer aqui em São Paulo. Tem muitas empresas, muitos escritórios no meu caso, então dá para você ir crescendo e galgando aqui formas de você crescer. Mas São Paulo, será que vale a pena vir? Vale a pena o dinheiro que você vai receber aqui em São Paulo, a qualidade de vida? Como é que você decide isso? Como é que eu decidi parar aqui em São Paulo? A primeira coisa que você precisa entender é qual a sua qualidade de vida aí hoje no lugar onde você mora. Eu vou ser bem sincera com vocês, eu já falei também isso aqui algumas vezes no canal, eu moro na zona oeste do Rio de Janeiro, eu moro ali em Realengo, eu sou nascida e criada ali em Realengo, já morei em outras partes do Rio de Janeiro, mas atualmente eu tava morando lá em Realengo. Realengo é bom ainda, tá? É ainda um bairro ali onde eu moro perto da Vila Militar, é um bairro bom, não acho muito perigoso, mas é longe de tudo. Então, se eu quero ir pro meu trabalho, por exemplo, no centro da cidade, eu demorava cerca de 2 horas de transporte público para ir pro meu trabalho. O lado bom é que o meu antigo trabalho, ele era híbrido. Então, eu só ia 2 vezes na semana lá pro centro da cidade. Então, eu não demorava tanto tempo assim todos os dias. Mas, quando eu ia, né, quintas e sextas, eu demorava 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Então, era bem puxado essa questão da logística aí. E se eu queria sair final de semana também. As pessoas têm essa ideia de que no Rio de Janeiro tudo tem praia. Não é bem assim, né? Não é qualquer lugar do Rio de Janeiro que tem praia. Então, se eu quisesse ir pra zona sul do Rio, eu demorava aí 2 horas, 2 horas e meia pra chegar na zona sul. Ou se eu fosse de Uber, por exemplo, ia demorar cerca de 1 hora e ia gastar 50, 60 reais de Uber só pra ir. Se eu fosse pra Barra da Tijuca, que já é na zona oeste, eu demorava aí cerca de 1 hora, 1 hora e 20. Ou se pegasse ali a Transolímpica de Uber, porque eu também não dirijo, ia gastar aí em torno de 50 reais. Então, pra vocês entenderem qual era a minha qualidade de vida ali no Rio de Janeiro. Se eu quisesse ter qualidade de vida, eu gastava muito dinheiro ali de Uber. Mas tinha os benefícios de estar ali perto dos meus amigos, minha mãe morava perto, então eu estava sempre perto ali da minha família. Quando eu ia viajar, podia deixar o meu cachorro com a minha mãe, que ela estava bem próximo. Então, tudo isso foi ponderado na minha decisão de vir aqui para São Paulo. E por que eu comecei, né, a aplicar vagas para vir para São Paulo? Eu já sou advogada há muito tempo, eu me formei em 2015 e eu queria realmente crescer na minha profissão. E no Rio de Janeiro eu não estava vendo formas de crescimento ali. E aí eu comecei a mandar currículos para o Brasil todo. E aí comecei a aplicar tanto para, sei lá, Nordeste, Sul, como para São Paulo mesmo, que era próximo aqui do Rio. Eu fui chamada, né, num processo seletivo para vir para São Paulo. E como que eu decidi que de fato eu vinha? Só para vocês entenderem, eu demorei apenas 1 semana para chegar aqui em São Paulo. Eu passei no processo seletivo em uma e na semana seguinte eu já estava aqui em São Paulo. Então foi tudo muito rápido. E assim, eu nem aconselho que vocês que estejam vindo para São Paulo façam isso, tá? Que se programem com antecedência. Mas como eu já tinha pesquisado antes, as coisas pra mim foram um pouco mais tranquilas. Eu vou explicar pra você. Como que você pode decidir se você aceita uma proposta ou não pra vir aqui em São Paulo? Quando você vai fazer um processo seletivo, provavelmente quando eles te fizerem a proposta financeira, você vai perceber que o valor que vai ser pago em São Paulo é bem maior do que você recebia em outro estado. E aí você fica assim, nossa, vou ganhar muito. Mas não se iluda, tá? Não se iluda por quê? O custo de vida em São Paulo é um pouco mais caro, tá? Um pouco não, bem mais caro até que o Rio de Janeiro, que já é caro. Então isso tem que ser ponderado também.
Vou dar um exemplo aqui do que aconteceu comigo. Quando eu fiz o processo seletivo, me fizeram a proposta ali no final, disseram que eu tinha sido selecionada e me fizeram ali a proposta. A proposta já era muito boa. Só que eu já moro sozinha no Rio de Janeiro, já tenho os custos de aluguel. E aí, o que eu fiz? Eu já tinha pesquisado quanto era o preço de aluguel. Por quê? Aqui em São Paulo, a cidade é muito grande mesmo. O Rio de Janeiro é grande. Só que São Paulo é enorme e o trânsito é muito caótico. O benefício daqui é que o transporte público funciona muito bem. Mas, como eu falei pra vocês, eu não ia sair do Rio de Janeiro, lá onde eu tenho todo esse suporte da minha família, dos meus amigos, pra vir pra São Paulo sozinha, largando tudo lá, e passar perrengue aqui em São Paulo. Então eu não ia querer demorar 2 horas para chegar no trabalho, ou 1 hora e pouca, eu não queria isso. Então para eu sair do Rio de Janeiro, essa foi a minha realidade, tá? Que fique bem claro, eu não tô falando que seja a realidade de todo mundo, tô falando pra vocês qual foi a minha realidade e por que pra mim faz sentido isso. Não fazia sentido eu morar longe do trabalho e ter que gastar com transporte, me locomover. Ainda mais que eu não conheço a cidade, tudo pra mim é novidade. Então eu não queria passar por isso. Então uma coisa que eu tinha colocado na cabeça é que eu ia morar perto do trabalho. Eu já estava decidida, porque aqui em São Paulo eu ia trabalhar também todos os dias presencialmente. Então já estava na minha cabeça que eu ia morar perto do trabalho pra eu não gastar esse tempo e dinheiro com deslocamento também, que pra mim não fazia sentido. Então você também, se você quiser ter qualidade de vida, o ideal é você morar perto do seu trabalho aqui em São Paulo, tá? Porque as coisas são distantes e o trânsito é bem caótico. Então, às vezes, é até perto, mas você vai demorar muito tempo para se locomover. Então, pense sobre isso. Você tem que morar perto do trabalho. Antes de aceitar uma proposta, já dá uma pesquisada ali para saber qual é a média de valores de aluguel aqui em São Paulo. Que eu já te adianto, é bem caro, tá? É bem caro o preço de aluguel aqui em São Paulo. Na área que eu estou aqui, eu estou numa área que ela é bem corporativa, vamos dizer assim. Para vocês entenderem, a maior parte das empresas ficam por aqui, que é o Itaim Bibi, ou ali pela Paulista, tá? Então são áreas bem corporativas e eu quero morar aqui bem perto desse bairro, que é onde eu estou trabalhando, Itaim Bibi. E aqui na região, os bairros próximos, depois eu vou fazer um vídeo falando mais sobre aluguel e vocês vão entender melhor, mas aqui nessa região existem alguns bairros nos arredores. O bairro que eu estou aqui é o Vila Olímpia e eu demoro apenas 14 minutos andando pro meu trabalho. Mas por ser uma região assim mais corporativa, que muita gente vem por conta do trabalho, ela é uma região mais cara, tá? Então depois no vídeo de aluguel eu vou falar pra vocês sobre valores, tudo direitinho, vocês vão entender melhor, mas fiquem aí na cabeça que São Paulo é uma região mais cara de se morar. Além do preço do aluguel, outra coisa que é bem cara aqui é a alimentação. É o que eu falei pra vocês. Ah, eu morava no Rio de Janeiro também é caro. Beleza, é caro. Mas São Paulo eu tô achando bem mais caro, tá? Então é bem mais caro. E ainda tem a questão que São Paulo tem muita oferta de coisas. Então você entra, sei lá, no iFood da vida, tem comida do mundo inteiro lá. Se você vai no mercado, tem muita opção que eu não tinha lá, morando na Zona Oeste do Rio. Eu sei que no Rio de Janeiro tem ali, na Zona Sul vai ter essas opções de mercado, umas coisas diferentes. E aí acaba que você fica meio perdido. E até pra escolher, você fica meio desengonçado. E aí você pode acabar gastando mais dinheiro no mercado por ter mais escolha, assim. Eu confesso que eu tô gastando mais até por isso, que eu quero experimentar uns negócios diferentes. E eu ainda tô naquela vibe que parece que eu tô viajando, sabe? Eu ainda não estou na vibe de moradora e eu preciso trocar essa chave. Eu acho que isso vai trocar quando de fato eu entrar no apartamento que eu aluguei. Então, eu ainda não mudei essa fase e já tô te adiantando que provavelmente você vai passar por isso também. Mas um benefício é que o transporte público aqui em São Paulo, ele funciona muito bem. Tem um metrô aí que liga praticamente a cidade toda e ele é mais barato. Pra vocês terem ideia, o metrô do Rio de Janeiro é surreal de caro, né? Custa R$ 7,50 e aqui em São Paulo, e não liga nem, sei lá, nem metade da cidade. Aqui em São Paulo o metrô custa R$5, ó, R$ 2,50 por passagem, gente, é muito dinheiro, né? É tipo 50%. O metrô aqui em São Paulo custa R$5 e ele liga tudo. Então, se você tá vindo pra cá com um orçamento apertado, se prepara que você vai andar bastante de metrô, mas o metrô funciona e ele liga praticamente a cidade toda. Só que, em horários de pico, obviamente, ele é lotado porque tá todo mundo indo trabalhar. Então, isso aí também tem que ser ponderado. E aí, falando aí também de aluguel, né, aqui, por ser uma cidade muito grande, tá sendo muito procurada, todo mundo vem trabalhar aqui, os apartamentos são bem pequenos, você vai ver muito aí os apartamentos sendo chamados de estúdio, que é basicamente uma kitnet. Tá? Então são apartamentos bem pequenos que você paga um valor bem elevado. Então quem é o louco que vai fazer isso? Eu mesma, né, gente? Porque assim, não tem jeito, não tem muita opção aqui em São Paulo e as opções que tem
são bem caras. E não adianta você ver com antecedência, tentar fechar desde aí da sua cidade pra chegar aqui e só entrar, porque as coisas alugam aqui muito rápido mesmo. Às vezes você olhou uma semana e foi perguntar na outra semana pra pessoa, ela já alugou. Então não adianta você ver com antecedência. O que eu fiz vindo aqui pra São Paulo foi, como eu tive que me apresentar com muita rapidez, eu passei no processo seletivo numa semana e na outra semana já tinha que estar aqui. Eu fiquei em Airbnb durante esse tempo. Inclusive aqui agora eu estou no Airbnb, mas eu estou no Airbnb num prédio que eu quero ficar aqui, que é onde eu fiz a minha proposta para alugar o meu apartamento. Então o que eu te aconselho se você não tiver um bairro já específico que você queira morar, que você venha antes para o Airbnb mesmo, e aí você vai ficando de bairro em bairro para você conhecer, né, os bairros e realmente escolher onde é que você quer morar, porque você não conhece a região. Eu não conhecia, eu só tinha vindo a São Paulo a turismo, então não conhecia as regiões. Então eu decidi ficar em bairros próximos do meu trabalho, que era já uma opção minha, para eu escolher o bairro que eu queria realmente morar. Só que isso tem um custo mais elevado, né? Ficar em Airbnb é muito mais caro do que você realmente alugar. Então você tem que ponderar aí como é que tá o seu orçamento, como é que tá para você realmente fazer isso ou não. Ou vem e fecha aí um quarto, né? E na semana seguinte aluga um imóvel. E falando em dinheiro, você também o ideal é você ter uma reserva financeira vindo para São Paulo, né? Porque você vai ter os custos, né, gente? Você tá se mudando para uma outra cidade. Então se você for fazer a mudança do Rio de Janeiro para lá, para cá ou de outro estado, só para vocês terem ideia, do Rio para cá, eles cobram em torno de R$ 3.000, R$ 3.500. Então, para mim, não valia a pena me mudar para São Paulo fazendo mudança, até porque eu queria uma nova vida aqui mesmo, uma coisa assim de mudar a página. E aqui tem muita coisa mobiliada, então eu decidi alugar também um imóvel mobiliado para eu ficar mais livre. Então, eu só vou trazer... Eu vou vir ainda de carro, né, com meu irmão, e só vou trazer minhas roupas e meu cachorro, só, nada mais. Então, eu não vou fazer mudança. Se você for fazer mudança, tem que calcular isso também aí para saber se vale a pena, mas já fica sabendo que aqui tem muito imóvel mobiliado, então se você não quiser fazer mudança, você pode fazer entrar no imóvel mobiliado ou semi-mobiliado. O que eu vou entrar é semi-mobiliado, algumas coisas eu vou ter que comprar, mas eu vou comprando aos pouquinhos, o essencial tem lá. E é isso, tá? Tem que ponderar isso também aí. É legal você ter uma rendinha guardada. Agora, o lado positivo aqui que eu já vi nessas 2 primeiras semanas que eu tô aqui em São Paulo. Eu vi que São Paulo é muito mais evoluído, tá? Mesmo o Rio sendo uma capital grande, São Paulo é muito mais evoluído na questão de segurança mesmo, sabe? Tudo fechadura eletrônica, você entra com reconhecimento facial. No Rio eu não vejo muito isso. E eu vi também a questão da segurança mesmo em si, né? Nos prédios tem porteiro 24 horas, alguns lugares você vai entrar, tem tipo 2 acessos, você entra, fecha a primeira porta, depois entra e fecha a segunda. Então tem essa questão também, assim, da segurança. E eu tô gostando, assim, da questão da tecnologia mesmo. Eu fiquei meio abismada até quando eu compartilhando no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue lá no Amandinha por aí. As pessoas falam, mas aqui no Rio de Janeiro tem. Gente, pode ter no bairro que vocês moram. No bairro que eu morava lá em Realengo não tinha essas coisas, não. Então, tudo assim é mais evoluído, tá? Até mercado, você consegue comprar tudo lavadinho, salada lavada, legumes cortados, muita coisa assim benéfica para você melhorar a sua qualidade de vida. Os prédios também, por mais que você pague caro aqui no aluguel, os prédios têm tudo, sabe? Uma estrutura de ter piscina, academia, lavanderia, tudo. O que no Rio de Janeiro você ia até para você ter uma qualidade de vida, sei lá, morar na zona sul do Rio de Janeiro, ia pagar aí 3, 4 mil reais de aluguel, até 5 mil reais de aluguel. E o prédio antigo, você não ia ter essa estrutura que você tem aqui em São Paulo, tá? Então, eu vi, assim, bastante qualidade de vida. Então, essa questão, eu vi muita diferença aqui em São Paulo. Na alimentação, como eu falei pra vocês, eu achei o mercado mais caro, mas existem alguns mercados para você economizar, principalmente atacadão, né? Então, assim, o ideal é você fazer compras no atacadão, é isso que eu vou fazer quando eu estiver realmente morando aqui. E aqui tem uma coisa bem benéfica, tem muito hortifruti, etc e tal, mas tem feira livre. Então, comprar na feira é muito mais barato. Já dei uma passadinha na feira, é muito mais barato. E se você vai no final de feira, né, igual tá aí no Rio, é mais barato ainda, porque a galera já tá ali no desespero para vender aquelas coisas, e aí você consegue dar uma economizada também. Então, tem algumas coisas que dá para você fazer para economizar. E por último, se você tá vindo morar aqui em São Paulo, principalmente se você saiu do Rio de Janeiro, do Nordeste, que é calor,
cuida para trazer um guarda-roupa que seja bem coringa, tá? Aqui em São Paulo faz calor também, não é aquilo de, só faz frio. Faz calor sim, mas do nada chove, do nada esfria. Então você tem que trazer um guarda-roupa aí coringa, principalmente se você ainda não veio de mudança com todas as suas roupas, como eu não vim, né? Então ainda tô aqui com uma mochila e eu tô indo muito pro Rio, então ainda não vim de mudança de fato. Mas se você já veio de mudança, lembra de trazer roupas de frio também. E se você ainda não veio também, gente, faz um compiladão, sabe? Umas blusinhas de manga, com jaqueta também. E não adianta, porque é uma misturada danada. Do nada tá calor, daqui a pouco chove, daqui a pouco esfria. Eu já passei por todas as estações aqui em um dia só. Então traga aí um guarda-roupa coringa. E a última dica é: não surta, porque você vai querer surtar, mas não surta que vai dar certo. Calma, calma, tá? Eu já visitei aqui 50 mil imóveis para decidir qual apartamento que eu queria, principalmente porque eu fiquei em Airbnb top. E aí a minha régua foi lá para cima. E eu tô assim, com uma margem legal para alugar apartamento. Então, eu tô decidida a morar muito perto do trabalho, mas eu também não quero dar um tiro no pé de pagar um valor caro e não ser o melhor imóvel possível. Então, eu tô aqui nessa coisa, já visitei 50 mil apartamentos. Fico indo muito pro Rio, e aí isso tava me cansando demais. Tô aqui sem rede de apoio, sem meu cachorrinho ainda, porque ele ainda não veio. Então, às vezes, dá vontade de surtar? Dá vontade de surtar. Mas a gente não pode surtar. Vai dar certo, tá? Então não surta, mudança é complicado, principalmente se você está indo para um outro estado, para uma outra cidade. Então é complicado até você se adaptar, conhecer gente nova, fazer realmente seu ciclo aqui. Mas vai dar certo, tá? Vai dar certo. E no próximo vídeo eu vou falar pra vocês tudo que vocês precisam fazer aí pra alugar imóvel aqui, como é que funciona, como é que é essa doideira aqui de alugar imóvel, porque do nada você olha, daqui a pouco esgotou. Então eu vou falar um pouquinho melhor pra vocês sobre imóvel, mas calma que vai dar tudo certo. É isso, gente. Beijo, até o próximo vídeo aqui do canal. E agora vai ter muita dica de São Paulo também. E eu não vou deixar de viajar não, tá? Que daqui é ótimo, que tem vários voozinhos por aí. Do nada eu pego um voo de uma low cost e vou parar em outro canto. É isso, até a próxima.